proteção. Como você se proteger através da reserva de segurança. Como você pode sim ter uma vida mais segura, você pensando nesse pilar da tua vida, que é o pilar de proteção. Muita gente nunca pensa nisso, isso é um assunto que as pessoas fogem, elas só pensam no hoje, acham que guardar dinheiro para uma emergência, para um futuro, isso é uma coisa desnecessária, mas na verdade, se você se preocupar hoje, você vai ter as consequências da sua preocupação, ou positiva ou não positiva. Se você se preocupa hoje e lá na frente você vai ter os resultados daquilo que você pensou. Eu vou fazer uma conta rápida aqui. Digamos que o P significa presente, o P de proteção, de qual a gente está falando aqui, significa presente e o F significa futuro. Então você imagina, se hoje você tem 65 anos, aliás, se você se ver daqui para frente, você imagina hoje você tendo 65 anos e hoje digamos que você tenha 35. Aí você faz as contas, 65 menos 35 vai dar o quê? 30 anos. Então imagine você daqui a 30 anos, como você vai querer estar? Como você vai querer estar? Como que você vai querer estar posicionada no mundo? Como uma pessoa endividada, como uma pessoa que construiu uma reserva de segurança e hoje você não precisa se preocupar na sua sobrevivência, você não precisa depender das pessoas, você não precisa se preocupar em ter que pensar em coisas que você não merece estar pensando nessa idade. Você está na sua melhor idade, afinal de contas. Você precisa estar bem, você precisa ter construído algo. E para isso você tem um tempo a seu favor. Digamos que você tenha 35 anos hoje e você pare para pensar nessa reserva de segurança, o quanto isso vai representar lá na frente para você. 65 menos 35 vai ser daqui a 30 anos. E o que você está fazendo para quando você tiver com 65 anos, você ter tranquilidade na sua vida? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre a proteção. Como você pode fazer para você se proteger? Reserva financeira. Talvez você possa falar assim, mas para que eu quero essa reserva de segurança? Para quê? Eu tenho que pensar no hoje, eu não tenho que pensar no dia de amanhã. Mas pensa bem, a pessoa pode estar com, digamos aqui, vamos usar o exemplo hipotético que nós utilizamos. Uma pessoa pode estar lá na sua terceira idade endividada. Você já viu alguma pessoa de 65 anos endividada? Você já viu como essa pessoa se comporta? Você já viu como ela se sente indigna de estar passando por aquilo? Você já viu como uma pessoa numa idade dessa, quando ela está devendo, ela se sente muito mal porque ela acha que ela não merecia estar passando por aquilo? Afinal de contas, ela já trabalhou tanto, né? Principalmente os professores que têm uma vida muito pesada no seu dia a dia em sala de aula. Às vezes tá dando aula com situações indignas. Eu conheço colegas que trabalham em locais que é bem difícil da pessoa trabalhar, porque às vezes é muito quente, não tem uma sala adequada. Infelizmente, gente, não é em todos os lugares do nosso país ou do mundo que as pessoas têm situações favoráveis, que têm qualidade de vida no seu trabalho. Existem pessoas que trabalham com uma má qualidade de vida no seu trabalho. E também existem aquelas pessoas que tem uma sala superlotada, aquilo dá uma fadiga mental muito grande. Então são muitos problemas em sala de aula. Eu tô falando aqui, problemas diversos em sala de aula, como uma criança que tem, por exemplo, dislexia e às vezes o professor demora a detectar e aí não consegue estar ajudando aquela criança ali junto com os demais, precisa buscar ajuda e às vezes demora detectar essa situação, né? Essa situação atípica daquela criança e com isso ela vem sofrendo ali tentando dar o ensinamento, né, para aquela criança. Isso tudo vai sobrecarregando esse professor. Aí imagina chegando lá no final que você poderia estar despreocupado, tranquilo, afinal de contas você já ralou tanto, você está preocupado com o dia. Você acha mesmo justo isso? Não seria melhor você tirar, como você tem 30 anos pela frente, ou de repente você só tem 20, ou não importa, ou 15 anos, mas o importante é você ter algo, né? Você começar a construir, tomar gosto em construir uma reserva de segurança. E aí às vezes acontece algo inesperado na sua vida, e aí você precisa ajudar alguém. Você não vai ver uma pessoa que você ama necessitando de ajuda e você não ajudar. Então, essa reserva de segurança, ela também é importante para isso. Aí tem pessoas que falam assim, a gente não pode guardar dinheiro para doença. Não é guardar para doença.
é guardar para você ter tranquilidade. Esse dinheiro, ele é construído ao longo do tempo. E isso aí pode ser que te dê um sossego muito grande em alguma situação. A nossa vida é uma caixinha de surpresa. Às vezes acontece um divórcio, gente. Divórcio acontece. Ainda acontece divórcio. E muito. Às vezes numa situação de divórcio, você fica numa situação tão embaraçosa. E às vezes é aquela reserva de segurança que te dá uma certa tranquilidade, que te dá o sossego que você precisa. Então pode sim acontecer uma situação de divórcio que às vezes uma das partes sai mais beneficiada do que outras. E você tendo a sua reserva, isso também te ajuda muito nesses momentos, na tomada de decisão. Não estou incentivando ninguém a se divorciar. Eu só estou te incentivando a você ter a sua reserva de segurança, para você não ter que sofrer e não ter que ser dependente. Às vezes está numa relação de codependência, às vezes está numa relação doente, num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, porque você depende financeiramente de uma pessoa. Reserva de segurança também serve para essas situações de emergência, porque afinal de contas, uma pessoa que está numa situação de um relacionamento tóxico é ou não é uma emergência? Você está se consumindo e sofrendo todos os dias, né? Outra situação também, falência. Às vezes o teu cônjuge tem um negócio, ou você mesmo tem um negócio paralelo ali à sua sala de aula, enfim, e aí acontece uma situação de falência, você tem que pagar funcionário, você tem que fazer N coisas e você não tem uma segurança, não tem uma coisa que te dê sossego. Outra situação que é muito importante você ter uma reserva de segurança é uma situação de descanso. Tem gente que tem vontade de ter o privilégio de ter um ano sabático, porque tá sobrecarregado, quer tirar um momento para si, quer poder viajar, quer poder fazer coisas que ele nunca pôde fazer porque ficou anos ali numa sala de aula. Se você tiver uma reserva de segurança, você pode tirar uma licença especial e viver esse ano sabático. De repente isso nunca passou pela sua cabeça, mas é um exemplo. De repente é o sonho de alguém, né? Às vezes quer passar um tempo perto da sua mãe, que não mora perto de você, ou da família, ou namorado, ou marido, enfim, acontece, a vida acontece, isso faz parte da vida, né? Outra coisa que eu acho assim de extrema importância, você chegar lá com seus 65 anos e ter que depender dos outros. Gente, eu sei, a gente nunca vai deixar de depender um do outro. A gente precisa de gente para viver no mundo. A gente precisa se relacionar com pessoas. A gente precisa estar com pessoas. A gente precisa de gente. A gente precisa de gente, tá? Só que depender exclusivamente do dinheiro de alguém, porque você não se planejou lá no passado, porque você, na época que você tinha saúde para trabalhar, você gastou tudo, você nunca pensou no futuro e você tem que depender, dá desgaste emocional, a pessoa se sente diminuído. Você não pode tomar suas decisões, você tem que depender daquela pessoa porque o dinheiro não está no teu poder. Isso é algo que traz consequências psicológicas muito grandes. Então a reserva de segurança é sim para você ter tranquilidade psicológica. Então muita gente acha que você trabalhar esse pilar da sua vida, que é proteger, né? Se proteger, né? Acha que isso não é uma coisa, é para depois e vai deixando para depois. Chega no dia da aposentadoria, sabe o que muitos professores fazem? Começa a trabalhar de contrato. Se aposenta pelo concurso e se submete a ser contratado pela própria empresa que trabalhava, pela prefeitura, ou enfim. E eu conheço muita gente assim. Por quê? Porque não se organizou lá atrás, não fez uma reserva de segurança e tá lá cansada e tá em sala de aula porque está necessitando. Porque às vezes quer ajudar alguém, mas ela teve o tempo para ela pensar nisso, mas ela não quis viver, não quis pensar naquilo porque achava que era desnecessário. Só que o tempo ele passa e o tempo chega de qualquer jeito, o tempo vai chegar. Se a gente pensar em construir uma reserva de segurança, o tempo vai chegar do mesmo jeito para aqueles que construíram. A diferença vai ser que se eu construir uma reserva de segurança, eu vou chegar lá na frente, eu não vou ter que depender dos outros, eu não vou estar endividada, eu não vou ter, talvez... Vocês sabiam que os relacionamentos, que as separações, elas se dão mais por endividamento do que por traição? Então, isso também é você proteger o seu casamento. Você poder... Uma pessoa que é desorganizada financeiramente, ela também perturba, gente, as pessoas que estão ao seu redor, querendo ou não.
Por quê? Porque a dívida, ela tira o sono. Aí aquela pessoa tem que pedir dinheiro pro outro, o outro não entende por que gastou aquilo que é desnecessário. Então é importante ter essa organização financeira em conjunto com o casal, e também quando você tem, né, essa cultura de guardar. Com certeza você também é uma pessoa organizada, porque uma coisa puxa a outra, um hábito saudável puxa outro hábito saudável, e aí você vai ter menos problema no teu relacionamento. Então, a dica de hoje era sobre isso, sobre essa proteção, com o porquê você deve construir a sua reserva de segurança. Tá, professor? E se você tá dizendo, mas eu tenho a minha aposentadoria, aí você tem que se perguntar, lá naquela idade, isso vai ser suficiente para mim, se eu continuar do jeito que eu tô hoje? Ou eu tenho sonhos a mais para mim poder realizar e eu preciso de mais, né? Será se eu também preciso depender só do governo, ou eu também posso ter algo para me dar mais segurança? A gente não sabe. É bom a gente estar sempre precavido, né? Então, que você possa se beneficiar das dicas desse vídeo. E se inscreva no meu canal, lá do YouTube, se inscreva aqui no Instagram, me siga aqui no Instagram, no Facebook, e coloque suas dúvidas e coloque o assunto aqui que você queira que eu fale, tire suas dúvidas. Se não entendeu, me chame no direct, me chame no WhatsApp, enfim, que eu tô aqui para te ajudar, te dar dica, para você começar a sair do lugar e ficar de vez livre dessas dívidas, tudo bem? Fica com Deus e até o próximo vídeo.